Não pode haver amor onde não há respeito. Afinal de contas, o amor é um sentimento tão complexo que respeitar é pré-requisito para amar. Bom dia, soldados da madrugada! Eu não sei se você já tem filhos, mas eu tenho certeza que se você está escutando esse áudio, você é filho de alguém. Mesmo que você não conheça seu pai, sua mãe, mesmo que seus pais tenham falecido, eu tenho certeza que você nasceu de alguém, você não é filho de chocadeira, como dizia Chicó lá no Alto da Compadecida. Nós precisamos falar hoje sobre o relacionamento dos pais com os filhos e o que a Bíblia tem a nos ensinar a respeito disso. Vamos começar então falando sobre os filhos, qual que é a expectativa bíblica a respeito dos filhos em relação aos pais. Êxodo capítulo 20, verso 12, tem o mandamento de honrar pai e mãe. Lá diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o único mandamento que vem acompanhado de uma promessa, e é uma promessa de longevidade. E você pode estar se perguntando, mas como é, na prática, honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. O que seria a obrigação de fazer? A primeira obrigação de fazer seria dar resultados positivos. Se você dá resultado positivo, você está honrando pai e mãe. Ao contrário, também é verdade. Quando você dá resultados negativos, se envolve com drogas, se envolve com prostituição, se envolve com pessoas que não são boas companhias, se envolve no mundo do crime, se envolve com coisa errada, você está desonrando pai e mãe. Número 2, respeitar. O que seria respeitar? As pessoas confundem respeito e admiração com algumas outras coisas. Respeitar pai e mãe significa aceitá-los da forma que eles são. Significa não tentar mudar quem eles são. Seu pai e a sua mãe sempre vai ser desse jeito que você já conhece aí. Você não vai conseguir mudar seu pai e sua mãe. Meu pai... Por exemplo, meu pai era bastante aparecido. Eu me lembro da última madrugada de oração que ele participou comigo e ele passou na frente da câmera, porque ele era aparecido mesmo, ele queria se mostrar. Agora, pensa comigo, se todas as vezes que meu pai tentasse fazer alguma coisa para aparecer, se eu tivesse uma discussão com ele, uma briga com ele. Isso seria complicadíssimo e acaba que o conflito seria infinito entre nós dois. Então, respeitar pai e mãe significa entendê-los da forma que eles são e aceitar essa forma que eles são. Agora imagina, eu não preciso também acatar todas as coisas que meu pai e minha mãe me pedem ou me informam ou me orientam. Não é assim que funciona. Você é um ser autônomo. Deus te deu livre-arbítrio, você não precisa acatar, mas respeitar e ouvir, pelo menos, você tem que fazer. A última obrigação de fazer seria cuidar. Alguns pais vão precisar de cuidados especiais e você, filho, tem que cuidar do seu pai, tem que cuidar da sua mãe. E qual seria o resultado de honrar pai e mãe? Ter uma vida prolongada e, segundo, o seu resultado positivo atrai as pessoas para os seus pais, atrai a atenção das pessoas para os seus pais. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 58, logo depois que Davi enfrenta Golias e vence Golias, lá diz assim: então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Quero conhecer seu pai? Quero saber quem são seus pais. Respondeu Davi: filho do teu servo Jessé belemita. O resultado positivo faz as pessoas olharem não só para você, é claro que atrai os olhares para você também, mas fala: cara, esse menino tem uma educação diferenciada, esse menino tem uma origem diferenciada, os pais desse menino cumpriram muito bem sua missão. E qual é o resultado de uma pessoa que não tem pais? Aí você pode falar assim: Kepler, mas eu não tive bons pais. A minha mãe, ela era narcisista. O meu pai saiu de casa, fugiu de casa. Eu sou uma vítima. E aí por isso que a minha vida é esse inferno que eu vivo. Eu não consigo prosperar, eu não consigo ir pra frente. Eu gosto da Bíblia porque ela não esconde a origem dos seus personagens. Ela mostra a verdade nua e crua. A Bíblia tem um personagem
chamado Jefté, que você pode se inspirar nele. Juízes, capítulo 11, começa da seguinte forma: Era então Jefté o gileadita homem valente. A Bíblia primeiro está elogiando, está falando quem ele era. Era um cara valente. E valente tem resultados positivos, meu amigo. Porém, filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Olha que interessante, a Bíblia está falando assim, ele era valente, mas a origem dele era terrível. Ele era filho de uma prostituição. Gileade, o pai dele, contratou uma prostituta e engravidou essa prostituta, e desse relacionamento extraconjugal ele nasceu. Mas olha o resultado que a Bíblia diz que Jefté teve. No mesmo capítulo 11 do livro de Juízes, verso 11, diz assim: Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Não adianta, você não é uma vítima. Deus pode transformar maldição em bênção, ainda que você tenha sido gerado de um incesto, de um estupro, filho de uma prostituição, de um relacionamento extraconjugal. Deus pode transformar sua vida e colocar você como líder de uma grande nação. É assim que Deus age. Deus não esconde a história dos heróis da fé, dos heróis que estão aqui na Bíblia. Mas ele faz isso exatamente para que você se inspire. E qual que é a obrigação de não fazer que um filho tem em relação ao pai? Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 28, verso 24. E nós agora vamos entrar no relacionamento dos pais. O que os pais têm que fazer em relação aos filhos? Provérbios 28, 24 diz assim: O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. Se você tomou um dinheiro emprestado com seu pai, devolva. Se você tomou um dinheiro emprestado com a sua mãe, devolva. Se ele te deu esse dinheiro, você pode fazer com ele o que você bem quiser. Mas a Bíblia está dizendo que se você rouba e se você tomou emprestado e não devolve, é roubo, é furto. Você está furtando seu pai, está furtando sua mãe. A Bíblia diz, está comparando você ao destruidor, companheiro do destruidor. Eu tenho certeza que se você está escutando esse áudio até aqui, é porque você não quer isso para a sua vida. Você não quer caminhar nessa direção. Mas e os pais? O que a Bíblia diz em relação aos pais? Qual que é o comportamento dos pais em relação aos filhos? Salmo 127, verso 3 e 4, diz o que os filhos é para os pais. Lá diz assim: herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão, recompensa. Verso 4 diz: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Eu não sei você, se alguém me entregar uma flecha, eu não sei o que fazer com ela. Mas a flecha nas mãos do guerreiro significa a coisa certa na mão da pessoa certa. O resultado certamente vai vir. E a Bíblia está dizendo que os filhos da mocidade são a coisa certa na mão da pessoa certa. E o pai também tem obrigação de fazer em relação ao filho. O problema é que muitos de nós estamos com pendências emocionais e temos medo de perder o amor do filho, e por isso que nós não impomos limites. Mais importante do que isso, nós estamos sendo incoerentes na nossa tratativa com relação aos filhos. Provérbios 22, verso 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. A Bíblia está dizendo, se você é pai, se você é mãe, não adianta falar com seu filho, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Você tem que ser coerente. Ensinar a criança no caminho significa vai com ele e vai ensinando com coerência, e ainda quando for velho não se desviará dele. Seja coerente no seu ensinamento em relação ao seu filho. Efésios capítulo 6, verso 4, dá mais uma orientação para os pais. Diz assim: e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Exija a disciplina dos seus filhos, entregue para eles a admoestação do Senhor. Eu me lembro que o meu filho mais velho costuma dizer, quando eu estou repreendendo, e nós como seres humanos, nós não gostamos da repreensão, e meu filho fala, eu não te amo mais, e eu respondo para ele, eu não dependo do seu amor, eu não preciso do seu amor. O papai escolheu te amar, o papai te ama,
Eu escolhi te amar, mas eu não dependo do seu amor. E por que eu digo isso para ele? Para que ele entenda que a minha disciplina independe da reação dele em relação àquilo que eu estou fazendo com ele. Eu vou fazer com ele. E os pais são os portadores da má notícia, meu amigo. Os avós fazem o gosto das crianças, fazem aquilo que as crianças querem. O avô tem a missão de dar aquilo que a criança quer, não coloca limite. Os pais não, os pais são portadores das más notícias. Não pode, não é hora, não é agora. É disciplina e admoestação do Senhor. Quero finalizar convidando você para o próximo episódio, que nós vamos fazer uma análise VAR de uma pessoa que está presa há alguns anos em um relacionamento familiar. E se você escutou esse áudio até aqui e está comprometido em ser um filho coerente, em ser um filho que dá bons resultados, que honra pai e mãe, ou ser um pai que conduz os filhos na direção correta, sem pendência emocional, sem depender do amor do filho, eu quero que você me mande a palavra flecha.